Olá, tudo bem? Bom, hoje analisaremos o boletim especial número 8 da edição UESB contra a Covid, tá certo? Apresentaremos, como temos feito desde a edição número 6, dados sobre a evolução da Covid-19 nos municípios de Itapetinga, na respectiva região de saúde de Itapetinga, assim como um olhar também sobre Vitória da Conquista, uma vez que é a nossa unidade de referência e que é para lá que vão os casos graves da Covid-19, tanto do município de Itapetinga quanto da região de saúde de Itapetinga. Ao final, faremos uma breve discussão sobre a questão da educação na pandemia, o retorno às aulas na pandemia. Vamos juntos? Primeiro índice a observar é a taxa de utilização dos leitos de enfermaria e UTI nos municípios de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Em Itapetinga, essa taxa de utilização, com os dados coletados até 6 de julho, estava em 15%. A taxa de ocupação, de utilização dos leitos de enfermaria em Vitória da Conquista estava em 50%, enquanto a taxa de utilização para os leitos de UTI em Vitória da Conquista estava em 57,5%. Ao compararmos esses dados com os dados do Boletim Especial número 8, os dados coletados até o dia 30 de junho, observamos que a taxa de utilização nos leitos de enfermaria da unidade de retaguarda ali do 12 de dezembro, do José Ivo, saiu de 5% para 15%, um aumento significativo. A taxa de utilização dos leitos de enfermaria em Vitória da Conquista saiu de 29,7% para 50%, e a demanda, a taxa de utilização dos leitos de UTI em Vitória da Conquista decaiu de 66% para 57,5%. Observamos então que tanto no município de Itapetinga quanto no município de Vitória da Conquista houve um aumento da taxa de utilização significativa, uma vez que saímos em Itapetinga de 5% para 15% e em Vitória da Conquista de 29,7% para 50%. Quando observamos aqui na tabela 3 o número de mortes por milhão de habitantes e o percentual de letalidade, observamos que na região de Itapetinga o índice de mortes por milhão de habitantes está em 79,1, enquanto a letalidade em 2%. Especificamente no município de Itapetinga, esse índice de mortes por milhão de habitantes está em 97, muito alto, superior, por exemplo, a esse índice em Vitória da Conquista, que é 62%, e que tem uma população de 338 mil pessoas, enquanto Itapetinga em torno de 76 mil pessoas. Está alto, inclusive, em relação aos números aqui de mortes por milhão de habitantes da Bahia. E observamos uma taxa de letalidade no município de Itapetinga até 6 de julho em 2,9%. Quando comparamos o índice de mortes por milhão de habitantes na região de Itapetinga, observamos um aumento desse índice que saiu de 59,3 para 79,1. E em Itapetinga também um aumento de 144,5 para 197. E a taxa de letalidade na região de Itapetinga subiu de 1,8% para 2%, enquanto no município de Itapetinga essa taxa manteve-se estável. Observamos aqui
nessa tabela número 4 o aumento do número de casos nas regiões e nos municípios de Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Quando focamos aqui na região de Tapetinga, observamos que em relação aos dados coletados no dia 30 de junho, houve um aumento de 21% dos casos, do número de casos confirmados. Então, na edição do boletim número 8, havíamos experimentado um aumento de 134%, e esse aumento foi reduzido para 21%, dada também a questão daquele aumento exponencial de casos em virtude da testagem em massa que foi realizada nos profissionais de uma empresa particular, bem como também com o aumento de casos que teve no lar de idosos. E isso contribuiu bastante para esse aumento do número de casos exponencial na região de Tapetinga e também por conta do aumento de casos em Iguaí, em Catiba, em Macarani também e em Potiraguá. Quando observamos especificamente o município de Tapetinga, observamos um aumento a partir do dia 30 de junho de 20% no número de casos. E essa mesma explicação para o aumento de casos na região se dá principalmente aqui para o município de Tapetinga, uma vez que essa empresa, né, localizava-se em Macarani também, mas teve um aumento, traduziu-se no aumento de casos maior aqui em Tapetinga e também por conta do lar dos idosos, o aumento de casos no lar dos idosos. Aqui, na figura 6, observamos a distribuição dos casos de Covid-19 na região de saúde de Tapetinga, essa região que conta com 12 municípios. E aqui observamos, para Itapetinga até o dia 6 de julho, um total de 460 casos, sendo que experimentamos um aumento de 76 casos entre os dias 1º e 6 de julho. Iguaí já se encontra aqui como a segunda colocada, com 244 casos, um aumento de 39 casos entre 1º e 6 de julho, e Catiba, né, ocupando o 3º lugar com um quantitativo até 6 de julho de 61 casos. E aqui nós vemos numa situação bastante similar os municípios de Potiraguá com 42 casos, Macarani com 36, Itororó com 36, e Bicuí, que também vem crescendo com 35 casos, na verdade. Então toda a nossa região de saúde, ela precisa aumentar os seus cuidados em virtude do aumento do número de casos confirmados, que pode coincidir, pode resultar no aumento também do número de óbitos, coisa que nenhum de nós deseja. Aqui observamos na figura 9 os casos ativos da Covid-19 em Itapetinga. E observamos que até a edição do boletim especial número 8, os dados coletados até 30 de junho, esse número de casos ativos, ele estava em torno de 310, e aqui nós já observamos algo em torno de 350 casos ativos. E aqui, basicamente, observamos aqui a projeção, né, do número de casos para o município de Itapetinga até a data de 15 de julho. Observamos aqui que a partir das medidas tomadas, né, não dá para avaliar ainda as medidas do último decreto, que ofereceram restrições ainda maiores, como o toque de recolher, no município de Itapetinga. A gente precisa de pelo menos mais uma semana para observar
analisar essas mudanças, né, se elas realmente resultaram numa diminuição do número de casos, diminuição principalmente da taxa de transmissão da Covid-19 aqui no município de Tapetinga. Fato é que nos 3 cenários possíveis, quero dizer, nos 3 cenários projetados, o cenário com afrouxamento das medidas, cenário previsto e o cenário com o acréscimo de mais restrições, o que observamos é que estamos aqui mais próximos desse número relativo a os casos, o cenário com o incremento de mais restrições, né? De forma que nesse momento projetamos até o dia 15 de julho algo em torno de 700 casos. Neste cenário, neste contexto de maiores restrições. Porém, a depender do desenvolvimento e do que observaremos na próxima semana, e torcemos muito para isso, quem sabe os diversos fatores que influenciam na dinâmica da pandemia possam casar, né, coincidir para uma diminuição aqui nessa projeção. Mas por hora observamos vislumbramos essa projeção de 700 casos até o dia 15 de julho. Bom, aqui esse é o número mais atual, né? Até o painel coronavírus atualizado com os dados até 8 de julho, aqui fornecido pela Prefeitura Municipal de Tapetinga. E o que observamos aqui é, né, atualmente, uma quantidade de 495 casos. Hoje são 9 de julho, ainda não saiu o boletim da Prefeitura Municipal com o número de casos confirmados, mas aqui temos essa expectativa de que não observaremos um acréscimo tão grande, assim esperamos. E por hora estamos aqui com esse número total de 495 casos confirmados, 15 óbitos infelizmente, né? Já que registramos 3 óbitos, né? Desde nessa dinâmica na última semana, nos últimos 7 dias, e um total de 346 casos ativos. Um número preocupante, digamos assim, praticamente 3/4, né, do total de casos confirmados. Esse número de casos ativos precisa diminuir. Essa deve ser o nosso ímpeto. E isso acontecerá a partir da diminuição da taxa de transmissão da Covid-19. Bom, aqui há algumas reflexões. Quando as aulas deverão retornar presencialmente? Segundo a ONU, o fechamento das escolas afetou cerca de 90% das crianças e jovens no mundo. Ou seja, não é brincadeira você ter praticamente quase todos os estudantes, jovens e crianças do mundo, no contexto mundial, sem as aulas presenciais, é um fator impactante para a realidade das famílias, né? Uma vez que as famílias têm que dar conta de receber essas crianças, esses jovens em casa, muitas vezes. E aí vamos trazer para o nosso contexto aqui de uma cidade pequena, uma cidade que está no interior da Bahia, aqui no âmbito do Nordeste, em que observamos que as casas não têm um distanciamento tão grande, uma em relação à outra, praticamente casas com parede com parede. Além disso, nas casas é comum você ter mais do que 4, 5, 6 pessoas de uma mesma família convivendo num espaço curto, numa casa de 5 por 20, 5 por 15, não é verdade? Então, todos esses fatores, eles acabam eclodindo numa nova dinâmica do lar, né? E que traz desafios representativos para a convivência daquelas pessoas. Jones e colaboradores no estudo realizado em 2020 afirmam que a carga viral
de crianças e jovens não difere muito da carga viral de adultos. Então, por isso, nós observamos a necessidade de que evitemos as aulas presenciais. Porque, embora na inocência de uma criança, embora ali nas atividades de socialização dos jovens, o contágio entre eles, eventualmente, pode não provocar doenças, um nível tão alto de agravamento da Covid-19. Porém, o vírus pode estar se alastrando ali entre eles e eles tornarem-se agentes de contaminação, trazendo a Covid-19 para o seu lar ou levando a Covid-19 do seu lar para o contexto escolar e assim criando uma rede, uma cadeia de transmissão, o que precisamos que seja evitado nesse momento. Além disso, precisamos compreender que educar é muito mais do que transmitir conhecimento. Isso aqui eu apresento a perspectiva minha. Quando a pessoa está muito empolgada com a ação docente, com o magistério, com dar aula, e a pessoa diz, olha, eu fico muito feliz em transmitir conhecimento, eu compreendo perfeitamente o que a pessoa quer dizer. Porém, o processo formativo, o processo educativo, e que constitucionalmente, através da Constituição, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, através das diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, agora também a nossa nova Base Nacional Comum Curricular, todos esses documentos devem apontar para a formação do cidadão crítico, para a humanização do ser humano. E nesse contexto, a escola é um espaço de socialização das pessoas, a fim de que elas possam receber e compartilhar os seus conhecimentos compartilhar as suas concepções de aprendizagem, a sua educação, a sua visão de mundo e também apreender os conhecimentos, né, que foram acumulados na história da humanidade. E assim você tem um processo formativo em que cada pessoa recebe as informações de uma forma diferente, processa essas informações de uma forma diferente e devolve essas informações para o mundo de formas diferentes em contextos diferentes. Assim, o processo educativo não é só chegar no quadro, né, e colocar fórmulas, mas como essas fórmulas se expressam no desenvolvimento de tecnologias. Não só fazer uma leitura de como é a história do Brasil, mas como essa história foi construída a partir da ação dos nossos grupos formativos, dos indígenas, né, os povos originários, dos negros e negras que vieram escravizadas do continente africano e também dos portugueses, holandeses, franceses, que aqui chegaram inicialmente para tentar dominar e conquistar as nossas terras, ou, posteriormente, também no processo de recebimento de imigrantes, principalmente da Europa, para o Brasil, não é verdade? No século XX. Então, toda essa complexidade de mundos dentro do nosso país, que é continental, faz com que a nossa educação tenha características próprias. Educação do campo, educação da cidade, uma educação voltada para a formação do trabalhador, para o mundo do trabalho, não é verdade? E no que diz respeito às crianças e aos jovens, uma educação que forma para a vida, né? Que prepara, que mune essas pessoas com conhecimento técnico, mas que também prepara para o convívio em sociedade, que faz reconhecer a importância de se pensar na sociedade, nas estruturas que compõem a sociedade, logo na sociologia. Pensar em como
se pensa a sociedade num dado momento, ou quais são as reflexões que surgem a partir das relações da sociedade, das instituições e das pessoas, dos indivíduos. Para isso, a filosofia. Então, temos uma educação que deve ser baseada em princípios técnicos, mas também em princípios de formação humana. Nesse sentido, a aula presencial é fundamental, até porque a dinâmica de afetividade, né? De afetividade que influencia a aprendizagem entre professora e aluno, professor-aluno, a dinâmica de ensino-aprendizagem, ela se dá de forma completamente diferente quando comparamos a educação presencial com o ensino à distância, ou mesmo educação presencial com a utilização do ensino remoto. Bom, aqui adianto também, para quem não saiba, que a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em seu interior, está discutindo formas, mecanismos, né, de como conseguir trabalhar nessa pandemia, como adaptar o seu currículo e como oferecer algum conteúdo, como oferecer formação para os seus alunos nesse tempo de pandemia, certo? E, basicamente, entre outras tantas dificuldades, para além das dificuldades pedagógicas, observamos também as dificuldades relacionadas à estrutura social. E para quem pensa que a universidade é um espaço elitizado, olha, aqui o campus de Itapetinga, particularmente, nós observamos que cerca de 70%, 75% dos nossos alunos vêm de bairros periféricos. Isso conforme pesquisa realizada pela própria UESB para aferir seu índice de evasão e retração de alunos. Então não é daqui da minha cabeça, é um documento que existe e um documento feito, um estudo realizado pela UESB, certo? A maioria dos nossos estudantes são de pessoas negras, a maioria de bairros periféricos, e nós cumprimos uma função social evidente, nítida, aqui, particularmente no município de Itapetinga. E não podemos nos ausentar nesse momento de oferecer para os nossos discentes, para os nossos técnicos e sim, para os nossos docentes também, a possibilidade de atuar na construção dessa nossa nova realidade, desse nosso novo mundo, desse nosso novo normal, seja ele como ele for. Não podemos pensar na pandemia da Covid-19 como algo que vai acabar nos próximos dias. Ela tende a perdurar por alguns meses e nós precisamos nos adaptar para vencê-la. E assim, uma última reflexão. A aula presencial só com vacina? Quando é que virá uma vacina? Está aí um assunto interessante para, quem sabe, observarmos nas próximas edições do Boletim Especial da UESB. Então, permaneça conosco, acesse os boletins, tem lá fácil um link específico no site da UESB, né? UESB contra a Covid, os boletins especiais. Acesse também os nossos vídeos no canal Wesley Biopedagogo e em vários outros canais de divulgação da UESB, e eu tenho certeza de que juntos vamos vencer essa batalha. Tudo bem? Então, para concluir, aqui é a equipe, né, que efetivamente concretiza esses boletins especiais, o editor Rafael Fontan e colaboradores, professores doutores Carlos Bernard, Dimas Oliveira, Leonardo Krause, a professora Simone Gualberto e também apoiando eu, Wesley Amaral. Assim me despeço aqui de todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que todos nós
possamos avançar para além desse projeto, para além desse processo da Covid-19, da pandemia, melhores, como uma sociedade melhor, como uma universidade melhor, como pessoas melhores, e estamos juntos aqui na batalha. Tá certo? Forte abraço.